Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um programa Conselhos de Deus e desde já eu quero agradecer a todos que compartilharam, comentaram e curtiram o nosso vídeo anterior. Muito obrigada. Continue espalhando os bons conselhos de Deus. E para você que chega aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E para participar do nosso programa é muito fácil. Você pode enviar a sua pergunta, a sua história para o nosso WhatsApp. E nós vamos trazer um novo vídeo trazendo um conselho de Deus para a sua vida. Tá certo? Então vamos ver qual é a pergunta de hoje. Ninguém vive sem pecado. Todos os dias cometemos pecados, com o falar, com o olhar e com o pensar. Como sabemos se temos muitos pecados? E quais os pecados mais pesados? Tem algum pecado que Deus não perdoa? De fato, todos nós estamos sujeitos a pecar. Com o nosso falar, com o olhar, com as nossas atitudes. E é por isso que a Bíblia ela nos alerta sobre aquilo que nós estamos pensando. A forma de prevenir isso é a gente tentar fugir das tentações, porque as tentações é a porta para o pecado. A questão é que muitas vezes nós não vamos conseguir. Em algum momento vamos ser tentados, assim como Jesus, ele foi tentado. E o nosso papel é resistir à tentação, vencer a tentação. Assim como Jesus venceu pela palavra que estava dentro dele, nós também vamos conseguir vencer o pecado com a palavra que existe dentro de nós. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer essas tentações. É dessa forma que nós vamos vencer esses pecados. Você pergunta se existe como sabemos quantos pecados nós temos, se temos muitos, né? Na verdade, isso não é tão importante assim. Deus, ele não está preocupado com quantos pecados nós temos. Ele não está anotando quantas vezes nós pecamos. Na verdade, Deus, ele quer que nós nos arrependamos desses pecados que a gente comete. Deus, ele sempre está pronto para nos purificar da nossa maldade. É isso que Deus, ele deseja de nós. Então, um dia, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde, eu não digo até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Pedro ficou surpreso, nossa, a gente vai ter que perdoar tudo isso mesmo, né? E isso, irmão, por dia, a gente tem que perdoar o nosso irmão por dia, 70 vezes 7. Imagine nós que às vezes não sabemos compreender, não conseguimos aceitar as falhas das outras pessoas e nós precisamos perdoar o nosso irmão tudo isso de vezes. Imagine o Senhor que é bom, misericordioso, cheio de amor por nós. Ele vai nos perdoar quantas vezes a gente se arrepender do nosso pecado. Então, não se preocupe se você tem muitos pecados. O importante é você vencer dia após dia um pecado que de repente bate na sua porta. Existe pecado mais pesado? Na verdade, existem pecados que são graves diante de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 6, a partir do versículo 16 ao 19, que existem pecados que são detestáveis diante de Deus. Entre eles estão a língua mentirosa, a pessoa que conta um falso testemunho, uma mente que planeja coisas ruins, aquele que provoca contenda entre os irmãos. Esse tipo de pecado, a Bíblia diz que são detestáveis. E alguns exemplos também de outros pecados fora esse, é quando Deus manda Jonas pregar a palavra em Nínive, porque a maldade estava já chegando até o Senhor. Assim como também Sodoma e Gomorra, pela sua maldade, pelo seu pecado, foi destruído. Existe uma diferença entre, por exemplo, mentir e assassinar uma pessoa.
Quando nós mentimos, podemos voltar atrás e falar a verdade. Mas quando assassinamos alguém, não tem como trazer essa pessoa de volta. Então, esses pecados são perdoáveis diante de Deus, mas as consequências dele são bem diferentes, né? E a punição por eles também. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é importante que a gente pense, por mais que eu cometa um pecado que seja tão grande aos olhos das pessoas e aos meus próprios olhos, Deus sempre estará pronto para me perdoar e me dar a vida eterna. Também existe pecado que não existe perdão. Será que existe esse pecado? A Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe perdão. Por quê? O Espírito Santo, ele é o único recurso de salvação para o ser humano. Somente o Espírito Santo, através da obra que ele faz na vida da gente, é que pode nos convencer que somos pecadores. Somente através dele. Então, quando eu rejeito, quando eu não aceito a obra do Espírito Santo na minha vida, eu estou me condenando à morte. Então, por isso que esse pecado ele não tem perdão, porque quando Jesus foi aos céus, ele deixou o Espírito Santo conosco. E se nós rejeitamos o Espírito Santo, rejeitamos Jesus, rejeitamos a Deus. Então, não rejeite a obra do Espírito Santo na sua vida. Se hoje você está cometendo pecados, se hoje você está lutando para vencer, eu tenho 3 conselhos da palavra de Deus para você. E ele está em Provérbios 28 e no versículo 13. Vamos ler o que diz? Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então existe 3 conselhos da palavra de Deus para você que está lutando para vencer esse pecado. O primeiro é confessar a Deus. Você precisa confessar a Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo para que você consiga vencer esse pecado. Nós não podemos guardar o pecado para nós e achar que Deus ele vai nos perdoar, Deus conhece o nosso coração. Não, nós precisamos chegar para Deus e dizer: Senhor, eu errei, eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para que eu recupere agora uma nova vida diante do Senhor. Então, chegue para o Senhor e fale das suas dificuldades. O segundo conselho, ainda no mesmo versículo, é não esconder. Nós não podemos esconder de Deus. Por mais que a gente tente esconder das pessoas, tente esconder da nossa família, tente esconder por muito tempo, mas vai chegar uma hora que a gente não vai mais conseguir esconder aquele pecado, que o próprio diabo que nos leva a pecar, ele leva também as pessoas a conhecer esse pecado para nos envergonhar. Então, não esconda de Deus. Fale para Ele das suas dificuldades. E o terceiro conselho e último é abandonar esse pecado. Nós nunca vamos poder continuar na prática, porque se nós ficarmos na prática do pecado, a Bíblia diz que nós nos tornamos escravos dele. Então, se você deseja ser livre, você precisa abandonar a partir de agora. A partir de hoje, você pode decidir no seu coração em se converter, ou seja, em mudar de direção e dizer: a partir de hoje, por mais difícil que seja, abandonar o vício, por mais difícil que seja, abandonar esse relacionamento, abandonar essa prática, mas eu preciso tomar essa decisão hoje. Porque se eu não abandonar o pecado se tornará o meu Senhor, ele vai destruir a minha vida. Esse é o plano do diabo em nos fazer pecar para destruir a nossa própria vida. O único prejudicado de toda essa história é aquele que continua pecando. Então, se você hoje recebeu essa mensagem, esses conselhos do Senhor, coloque em prática hoje mesmo. Faça uma oração juntamente comigo agora e confesse os seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão
pelos nossos pecados, por todas as práticas erradas, por tudo aquilo que transgrediu a tua lei, por tudo aquilo que feriu a tua santidade. Senhor, nós pedimos perdão, ó Deus, por cair, ó Deus, e não se arrepender, e às vezes permanecer caído, permanecer fraco. Mas nesse momento nós nos levantamos através dessa oração, através dessa palavra que nós recebemos, e queremos ter uma vida diferente a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que fez essa oração, siga forte nesse mesmo caminho, nesse mesmo propósito. E nós nos vemos na quinta-feira que vem, às 5 horas da tarde. Vamos ter um novo conselho da parte de Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.